Agora que todo mundo tá ansioso, cara, pra falar. Porque assim, quando eu lancei, fiz um vídeo, lembra o vídeo daquele terreno? Que eu fui lá, fiz um vídeo e tal, que é Sim. pra aquela cliente que eu falei. O pessoal ficou ansioso porque fala assim, Tayan, como funciona essa questão da construção com terreno, construção? Como é que funciona isso? Então, uma das minhas intenções de trazer o Davi aqui é justamente isso. Ele esclarecer, porque esse projeto que nós já comentamos aqui, nós já demos umas pinceladas sobre esse projeto, né, que nós temos juntos aí, de oferecer isso para o cliente. Então eu quero, Davi, que você fale agora sobre esse projeto. Quais são os critérios, como o terreno, o que o terreno precisa ter? O terreno precisa ter IPTU, escritura, tudo certinho. Como funciona o financiamento para o cliente, a renda, é praticamente a mesma coisa que imóvel pronto, e assim por diante. Quero que você explane isso para os nossos espectadores aí, justamente essa questão da aquisição casa com construção. Ah, legal. É um modelo assim muito ligado ao que a gente oferece do crédito de entregar a obra já Sim, pronta, né? Acontece que algumas obras eu consigo fazer com recurso próprio, né? E outras a gente acaba fazendo com crédito construção também, né? Mas assim, eu como agente financeiro, eu também ofereço. A minha construtora não oferece esse crédito construção. A gente constrói com recursos próprios e tudo mais. Se a pessoa já quiser conceder o financiamento com crédito construção, a gente pode aceitar também, né? Mas essa questão de análise de crédito para crédito construção, aí já é a minha empresa como correspondente bancário, sim. né? Então, basicamente, como funciona? É como um financiamento normal. Só que em vez da pessoa comprar a casa pronta, ela vem comprar já o terreno para poder construir. Ou ela pode fazer com um terreno próprio, ou com um terreno que ainda ela vai comprar e poder fazer a execução da obra. Os critérios de financiamento é como um Pessoa normal. tradicional, né? Ela vai precisar de 20% de entrada para poder executar a obra e ela vai recebendo do banco conforme o cronograma, a gente chama do cronograma físico-financeiro, né? Que ela executa o físico para poder receber o financeiro, tá? Só que, por exemplo, a gente consegue, de alguma forma, até ofereci um crédito esses dias para um cliente nosso, ele falou, Davi, eu tenho dinheiro só de documentação, né? Que daria ali em torno de 15 mil. Eu consigo comprar uma casa com crédito construção? Eu consigo executar com 15 mil reais? Eu falei, consegue. Aí ele falou assim, mas como? Eu vou comprar uma casa com 15 mil reais e executar. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele é, você pode pagar a parcela do valor que você... Até que valor de parcela você pode pagar? Ele me deu um X de valor de parcela, eu fiz uma simulação para ele, né? A minha equipe fez uma simulação para ele, a gente chegou num valor e com isso a gente falou, ó, você pode comprar um terreno até esse valor e construir uma casa com esse valor. Certo? Como que funciona? Esses 20% que teoricamente a pessoa tem que dar de entrada, Sim. a Caixa ela antecipa no crédito. Então a pessoa financia e esses 20% entra em conta corrente para ela já iniciar a obra. Então a Legal. pessoa não precisa ter o dinheiro para poder fazer, só o dinheiro da documentação, porque ela vai receber a antecipação desses 20% depois do contrato registrado. Lógico que para conseguir fazer isso tem que ter um acompanhamento para poder fazer a gente chama de PCI, que é o formulário que o engenheiro vai preencher. A gente Sim. dá uma orientada para o engenheiro, ele consegue preencher o formulário com os percentuais e prazos corretos para não atropelar e depois a pessoa não, vamos dizer assim, não encavalar os pagamentos da Caixa antes da execução, entendeu? Sim. Então, basicamente é isso. A pessoa compra com dinheiro de documentação, recebe antecipação para início da obra, conforme vai executando a obra, o banco vai pagando a pessoa. E a parcela do financiamento também, ela é gradativa. Conforme a execução de obra, a parcela dele vai aumentando até o término. Terminou, entregou o habite registrado em cartório, aí ela começa a pagar a parcela integral. Então, mesmo no início, ela não vai pagar a parcela cheia. Entendi. Ela paga Seria a evolução de obra. como se fosse evolução de obra para construtora, né? Para Construção de empreendimento de prédios. Ah, legal, Entendeu? cara. Então a pessoa consegue ter uma pressão de 2 mil, vai ser 2 mil, vai, um exemplo no final.
ela vai começar com R$ 200, um exemplo. E aí vai subindo a Vai obra. subindo, basicamente é isso, tá? Caraca, Existe meu. uma diferença ali Sim. mais técnica, mas basicamente Basicamente é isso. Interessante. Então aí o financiamento integral, só quando saiu a BITS tiver toda a documentação. é isso. É, Aí. e assim, eu creio que é uma dúvida de muitos aqui. Quando ela escolheu o terreno também está lá pronto, tudo certinho, para poder financiar. Ela tem que fazer um projeto primeiro, antes de aprovar o crédito, ou ela aprova o crédito primeiro? Como é que funciona isso? Ela primeiro aprova o crédito, né? O que acontecia? Independente de qualquer coisa, o crédito tem que estar aprovado para a pessoa dar continuidade em algum processo, né? Sim. Há um tempo atrás, a Caixa ela exigia que depois do crédito aprovado, ela tinha que apresentar a planta do projeto aprovada. Só que a gente sabe da dificuldade das prefeituras com agilidade em aprovação de projeto e alvará de construção. Então a Caixa flexibilizou a aprovação do projeto. Que bom isso. Cara, isso daí deu Agilizou upgrade. demais. Totalmente. Então, assim, a pessoa aprova o crédito e ela já. Só que assim, para aprovar o crédito, ela tem que ter pelo menos a planta. Não precisa estar aprovada. Mas tem que ter um projeto. Mas tem que ter um projeto, de preferência com um engenheiro ou arquiteto que saibam, vamos dizer assim, as diretrizes e o plano diretor da cidade que ele está construindo. Sim. Porque se ele apresentar um projeto que depois lá na frente vai ter recusa na prefeitura, está sujeito a atrasar o financiamento da pessoa. Então ele já começa com um projeto já dentro das diretrizes, apresenta para a gente. Não precisa de alvará de construção. E o crédito aprovado, a pessoa procura o terreno. Ou, na verdade, ela procura o terreno e faz o projeto, né? Sim. Apresenta esses documentos e aí a Caixa paga 100% do financiamento do lote para a pessoa que está vendendo, como um financiamento normal. O cara que está, vamos dizer assim, o vendedor que está do lote, ele vai receber o dinheiro dele e para ele o que você vai fazer depois com a construção é indiferente. Então você, vamos dizer assim, você consegue adquirir a compra do lote com construção sem amarrar o vendedor. Ele vai receber o crédito dele à vista 100%. Tá aí essa tramitação, questão do registro. Cara, o terreno é meu, eu estou vendendo para você financiado que você vai construir o seu projeto. Como é que passa essa questão da tramitação? Como é que acontece? A escritura passa minha para você, sendo que é financiada? É normal? Porque o que acontece? Hoje o contrato do banco ele tem validade de escritura pública. Sim. Né? Aquele contrato é uma escritura. Sim. Né? Então, quando a pessoa apresenta a matrícula, o vendedor apresenta a matrícula do imóvel para a Caixa, a gente vai elaborar o contrato de crédito construção ou que seja de financiamento, mas falando do crédito construção, vai estar mencionando dentro desse contrato a transferência por venda do lote. Vai estar discriminando o valor específico do lote fora a obra. Legal. Então, assim, ele adquire a compra do lote e o vendedor vai assinar o contrato do banco com força de escritura pública. E aí é só fazer a tramitação no cartório de registro de imóveis. Para aí, registrou, 15, 30 dias depois, o vendedor do lote vai receber o dinheiro dele e já está transferido já para o nome do comprador. E aí o cara vai pagar tudo ali dentro daquele financiamento dele. Aí para o comprador vai ficar registrado na matrícula a alienação fiduciária, que é a dívida com o banco. Sim. Né? Que é como se fosse um financiamento de carro, né? A pessoa compra, mas fica alienado. Lá, o banco é igual um financiamento imobiliário. É a mesma coisa. É dono, mas a verba, a alienação até a pessoa pagar. Ah, interessante, cara. É bom saber disso aí. Não? Então, é uma pessoa que ela tem um terreno aí, ou a pessoa está interessada num terreno, tem escritura e IPTU, isso é o suficiente, né? Tem a matrícula atualizada, tudo ok, já é o suficiente do imóvel, né? É isso aí. Aproveitando essa pergunta, imóvel rural, Davi? Não financia. Não financia. Porque, assim, mesmo que tenha escritura. Então, o que acontece? O que classifica o imóvel rural? É se ele é INCRA O urbano. Ou urbano, que é o IPTU. Sim. Às vezes existem imóveis em área rural que possuem IPTU. Esses financiam. Sim. Entendeu? Legal. Então, você quer classificar o rural, é só perguntar se existe... É INCRA ou se é IPTU? Se for INCRA, não financia. Se for IPTU, mesmo que tenha normal. escritura, não financia. Não financia. Tem que ter IPTU porque tem que ser urbano. Existem planos do governo para financiamento de lote rural. Mas dentro do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, é só com IPTU. Então é interessante saber, porque às vezes a pessoa quer comprar uma chácara, tem IPTU, ela quer fazer dessa forma, então ela consegue também fazer. Isso aí. Se tiver IPTU, ela consegue fazer esse ConstruCard também. Tranquilo. Construção também. Legal, cara. É bom saber isso, pessoal, porque era uma dúvida que eu mesmo particularmente tinha,
né, sobre essa questão de ser um local de chacras, mas ter essa questão do IPTU de poder utilizar essa linha de crédito. Eu achei bem interessante isso aí. Então, as documentações são normais, né, Davi? É as mesmas coisas para o financiamento normal. Normal. O que a pessoa tem que ter, é isso que eu vou perguntar. A questão da avaliação da Caixa sobre o lote. A Caixa, ela vai, mesma coisa de imóvel pronto, ela vai mandar um engenheiro avaliar se aquele imóvel vale aquilo. É isso aí, é feita uma vistoria. Quando a pessoa entrega o projeto e fez a aprovação, a análise de crédito, a gente solicita uma vistoria do engenheiro credenciado do banco, que ele vai atestar se o valor que está sendo vendido é o valor aproximado de mercado. Sim. Existe, às vezes, uma oscilação, às vezes o engenheiro deprecia, ou às vezes ele avalia um pouquinho mais, acontece, tá? Mas isso é passível de contestação. Mas vai até o local o engenheiro, até mesmo para quê? Para ver se o lote existe. Não só para averiguar se ele tem o valor de mercado, mas para averiguar que realmente ele existe e ele, né, e ele tem uma delimitação, é aquele lote, é mais nesse sentido também. Tá, e depois que construiu, saiu a BITS, fez toda a vistoria, aí vai para essa segunda parte que a pessoa vai começar a pagar as parcelas integrais. O engenheiro vai lá novamente? Engenheiro ele vai basicamente em duas etapas, com 30% de obra executada e com 85% de obra executada. Tá? Então, os outros pagamentos a Caixa vai fazendo com um documento chamado PLS, emitido pelo engenheiro, e com fotos anexadas. Legal. Então, a gente anexa as fotos e aí a Caixa vai pagando. Mas inteirou 30% de execução de obra, pede-se uma vistoria, ele vai lá, entendeu? Entendi. Aí bateu 85, o engenheiro vai lá. E só essas duas aí? Só isso daí, né? Eu mesmo, por exemplo, né, quando eu faço o crédito construção, eu espero até 95%, porque os 5% final, ele paga só para depois que registra. Entendeu? Então, para não ficar esse déficit de 10% aí, no limbo, vamos dizer assim, para ser pago só no final, eu aguardo a obra concluir para poder... Eu avanço um pouco mais, é aquele macete, sabe? Sim, sim. De quem já está fazendo, que conhece. Então, esses macetezinhos que são legais e facilitam no dia a dia, vamos dizer assim. Tá. E eu quero que você revele esse segredo, que é o segredo entre o construtor aqui e tudo, eu creio que as pessoas vão gostar. Qual o segredo seria esse? É mais barato, Davi, comprar dessa forma do que um imóvel pronto? É mais barato. Tá vendo, pessoal? É mais barato até mesmo porque é uma forma do construtor ganhar dinheiro também, entendeu? Porque se fosse mais caro, não era um negócio construir para vender. Então, agora sim, qual é a complicação disso? Porque se fosse muito fácil, todo mundo faria. Sim. Né? Hoje em dia, a escassez de mão de obra no nosso país é muito difícil. Então, para a pessoa conseguir montar uma equipe de confiança, que executa a obra, que você não vai ter desperdício de material, entendeu? Então, esse que às vezes a pessoa não quer ter essa dor de cabeça, ela já compra pronto. É um pouquinho mais caro, mas às vezes vale a pena a dor de cabeça. Eu, por exemplo, eu não tenho essa dor de cabeça, porque sua equipe... eu tenho 2 equipes com 2 mestres de obras que executam as obras que eu preciso, que... entendeu? Já está tudo muito bem arredondado, vamos dizer assim. A equipe está entrosada, isso tá é legal. Está toda entrosada, então para mim, por isso que eu consigo executar em 5, 6 meses. Às vezes a gente fala, como você vai fazer uma casa em 6 meses? Tem pelo menos 1 ano, entendeu? Então não é o nosso caso. Por causa disso, por causa do entrosamento da nossa equipe. Isso é muito bom. Entendeu? E a gente tem assim, a vivência, tem o tempo de casa, sabe a metodologia de trabalhar com, vamos dizer assim, com a pessoa da obra. Hoje em dia você vai pagar por exemplo, um pedreiro a diária, ele vai trabalhar de um jeito. Se você trabalha com um empreitado, ele vai trabalhar de outro. Sim. Então tem os macetezinhos, entende? Tá vendo aí, pessoal? Isso é interessante saber, porque é uma dúvida das pessoas, né? Elas perguntam, mas sai mais barato mesmo? É verdade isso? Sai mais barato. Sai mais barato. Sai mais barato. Então, ó, você que está procurando na região, procura sim. Procura que a gente, junto com o Davi aí, vai fazer o imóvel do seu sonho. Porque as pessoas falam isso, né? Esse imóvel a gente leva nos imóveis prontos. Puxa, esse imóvel tinha que ter um piso diferente. Esse imóvel tinha que ter tal coisa diferente. Pronto, a solução é essa. Aí, se ela não tiver pressa,
Escolhe lá, faz a planta, contrata um engenheiro. Aproveitando falando isso, vocês têm esse engenheiro, esse pessoal arquiteto que faz esse projeto para a pessoa? Quando vem na minha mão, eu já indico tudo. Legal. A pessoa simplesmente ela vai no escritório do engenheiro moldar a planta de acordo com o metro quadrado que a gente acertar e a gente faz um contrato especificando o tipo de material que a gente vai colocar na obra. Tipo um memorial descritivo. Como se fosse um memorial descritivo. E a gente coloca, por exemplo, a tese maior para discriminar o tipo de material é os valores. Então, por exemplo, na sala a gente coloca um porcelanato de R$70. Dentro desse valor, a pessoa pode procurar o que ela quiser. Entendeu? Que hoje em dia tem uma variedade muito grande, R$70 de porcelanato. Sim. Né? Então, por exemplo, teve uma casa agora que eu dei para o acabamento do quarto, a gente fechou em R$40 o piso dos quartos. Né? Só que a pessoa quis vinílico. O vinílico ele é um pouco mais caro, que é aquele amadeirado, né? E aí foi para R$125. Aí a pessoa optou em pagar a parte, a diferença para poder ter vinílico, entendeu? Da minha parte está tranquilo também. Então existe essa flexibilidade. O que a gente não altera é projeto. Sim. Uma vez que a pessoa concordou com o projeto, aí o cliente fala, mas eu não gostei dessa parede, aí não tem como mais. Então por isso que a gente faz a pessoa pensar bem, ter certeza do que ela está querendo no projeto, porque depois não é passível de alteração. Isso é ruim mesmo, né? Depois a pessoa constrói, mas não queria essa parede aqui, ficou feia, meu. Aí já aprovou na prefeitura, já fez tudo, aí não tem como. Mas é difícil isso acontecer porque a gente vai acompanhando a pessoa, a gente vai dando a dica para ela. Essa parede não é legal, entende? A gente não deixa ela à toa, vamos dizer assim. Tipo, né? deixar por ela, né? Porque por ser leiga, às vezes a pessoa é leiga, aí quer fazer de um jeito, aí você, né? Tipo, pensa bem, né? É isso aí. Você acha que é isso que você quer mesmo? E legal. Aí você vê assim, a pessoa construir uma casa, que ela vai construir uma casa do jeito que ela quer, sem ter dor de cabeça.